O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças da Rede Municipal de Piracicaba do 5º ano. Sou a professora Érica e vim aqui para a nossa aula de matemática. Então, crianças, vamos pensar um pouquinho sobre o tempo. A gente sabe que o ano de 2020 já passou, ficou lá para trás. A gente já começou o ano de 2021, não é? E nesse ano a gente voltou a ter aula, muitas crianças estão voltando para a escola. Mas como é que a gente vai saber que dia que a gente precisa ir para a escola, que dia que a gente não vai para a escola? Como é que isso funciona, hein? Como é que a gente vai saber? E se eu for para a escola no dia errado? Aí tem uma outra coisa, esse ano nós também vamos fazer aniversário, a gente não faz aniversário todo ano? Como é que a gente vai saber quando é o nosso aniversário, se falta muito, se falta pouco? Pois é, para a gente saber todas essas coisas, para a gente entender o tempo, a gente usa o calendário. O calendário ele é utilizado para medir o tempo, nós utilizamos ele com muita frequência no nosso dia a dia, justamente para a gente organizar esses eventos, essas situações, para a gente marcar compromisso quando a gente precisa ir ao médico, verdade? Então a gente precisa entender como esse calendário funciona. Como é que eu consigo entender, olhar para o calendário e saber os dias, quantos dias falta? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então, esse é o calendário de 2021. No calendário de 2021, a gente vê do mês de janeiro até o mês de dezembro. Todos os anos tem 12 meses. Eles começam lá no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até chegar dezembro. Quando chega dezembro, acaba o ano e começa um novo ano. E esse ano, o que a gente tem? O mês de janeiro foi. Já começou o ano novo, já passou, a gente estava de férias, já acabou o mês de fevereiro. E o mês de janeiro e o mês de fevereiro também já acabou. Agora a gente começou o mês de março. Então vamos ver um pouquinho, vamos montar, vamos entender esse mês de março? Aqui está o mês de março para a gente construir. Mas professora, vocês podem me perguntar, mas que dia que vai começar? Começa nesse primeiro quadradinho? Será que começa? Sabe o que tem no calendário também? Os dias da semana. Nos dias da semana a gente tem, são 7 dias, não são? O domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E esses dias, eles sempre se repetem. Não pode pular nenhum dia, não pode voltar dia para trás. Eles vão sempre acontecendo continuamente. Então, se a gente observar bem, olha que dia que acabou o mês de fevereiro. O mês de fevereiro tem 28 dias. E ele acabou num domingo. Vamos observar? O que vem depois de domingo? Vem a segunda-feira. Então, o próximo dia, depois do dia 28, seria uma segunda-feira. Mas só que não tem mais dia no mês de fevereiro, já acabou. Então, olha o que vai acontecer. O mês de março não vai começar no primeiro quadradinho, porque o primeiro quadradinho, tá lá no mês de fevereiro. Ele vai começar no segundo, na segunda-feira. Aí eu vou ter lá o dia 1º. Assim começa o mês de março. Então, sempre para a gente saber quando é que o mês, qual dia da semana o mês vai começar, eu preciso ver que dia da semana o mês anterior terminou. Então, vamos lá para o mês de fevereiro, mês de março agora? Então, aí começa o mês de março, começa no dia 1º. E aí a gente vai colocando todos os dias, seguindo a sequência dos dias da semana. Lembra que eu falei que eles sempre se repetem? Terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu vou seguindo. Se eu comecei, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. E agora? Chegou no sábado? O que a gente faz? Volta lá no domingo. E a gente vai assim até terminar o último dia do mês de março. Para isso, a gente precisa saber quantos dias o mês de março tem. Porque os meses não têm a mesma quantidade de dias.
Tem mês que tem 30, tem mês que tem 31 e fevereiro tem 28 dias. Então vamos lá, dia 21, 22 e vamos até o último dia do mês de março, que o mês de março tem 31 dias. Então, prontinho, completamos o mês de março, que começou lá no dia 1º e aí a gente vem completando até chegar no dia 31. O dia 31, olha que dia ele terminou. Que dia da semana ele terminou? Ele terminou numa quarta-feira. Então, olha, e se ele terminou numa quarta-feira, o que vem depois de março? Ó, janeiro, fevereiro, março, depois de março vai vir abril. E olha que dia que abril vai começar? Abril vai começar numa quinta-feira, porque ele tem que continuar, porque os dias da semana, eles não se interrompem, eles vão sempre se repetindo. Olha uma curiosidade, por que será que eu tenho essa coluninha, essas duas coluninhas com os números no vermelho? Se a gente observar bem, é a coluna do domingo e a coluna do sábado. Esses 2 dias, que é o primeiro dia da semana e o último dia da semana, a gente considera como final de semana. São os dias que a gente não vai na aula, muitas pessoas não trabalham nesses dias, tem umas que trabalham, mas muitas pessoas não trabalham. Então, esses dias, eles geralmente vêm marcados de vermelho no calendário, para mostrar para a gente que é considerado o final de semana. Vamos lá? Agora, olha o que vai acontecer no mês de março. Nós temos 4 amiguinhos fazendo aniversário. A Amanda, que faz aniversário dia 20. O Lucas, que faz aniversário dia 11. O José faz aniversário dia 25. E a Lara faz aniversário dia 29. Qual deles será que vai comemorar primeiro? Como é que eu faço para descobrir isso? Olhando para o calendário. Então, vamos voltar para o calendário do mês de março. Vamos encontrar o dia 20, que é o aniversário da Amanda. Lá, um coraçãozinho para Amanda. Agora, vamos achar o dia do aniversário do Lucas. O dia 11. E o dia do José? Vamos encontrar no calendário? Dia 25. E o da Lara? Dia 29. Os dias, eles acontecem na sequência, igual os números. Por isso é que eles são feitos de números também, Começou lá no dia 1º, depois vai vir o dia 2, depois vai vir o dia 3, depois vai vir o dia 4. Então, se eu for nessa sequência, o aniversário de quem que vai aparecer primeiro? Vai ser o aniversário, do Lucas, que é o dia 11, porque o 11 vem primeiro que o 20. Depois vai vir o aniversário da Amanda. E depois vai vir o aniversário do José. E por último, quem vai comemorar o aniversário nesse mês vai ser a Lara. Porque a gente vai olhando os números na sequência para saber qual que vem primeiro e qual que vem depois. A Lara, que dia da semana então a Lara vai fazer aniversário? Como é que eu faço para descobrir o dia da semana? Se a gente olhar, cada coluninha tem todos os dias daquela semana. Por exemplo, a primeira coluna tem todos os dias que são domingo. Se eu for acompanhar no calendário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é domingo. Aí eu continuo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 é domingo. Então, todos os números que estão nessa coluna são domingo. Então, olha só o que vai acontecer no aniversário da Lara. Ele vem depois de domingo. Então, ele está na coluninha da segunda-feira. Então, o aniversário da Lara vai cair numa segunda-feira. E olha o aniversário do Lucas e do José. O que será que eles têm em comum? Vamos observar? Olha, o dia 11 e o dia 25. É o aniversário deles, não é? Olha o que aconteceu, eles estão na mesma coluna. Se eles estão na mesma coluna, então os 2 aniversários vão acontecer no mesmo dia da semana. E se eu olhar lá que dia da semana vai ser numa quinta-feira. A Amanda, ela vai convidar os amiguinhos dela para o aniversário. E sabe o que ela está precisando? Da nossa ajuda para escrever a data do aniversário dela no convite. Por quê? Os amigos precisam saber o dia certinho que é o aniversário dela. Se não, já imaginou os amigos chegar no dia errado na festa e não ter festa?
Não pode, né? Então vamos ajudar a Amanda? Olha só, o aniversário dela é no dia 20. Então o dia do mês, que é o aniversário, é dia 20. As crianças precisam saber que é nesse dia 20 que elas têm que ir na festa. Mas também elas precisam saber que é no dia 20 do mês de março. Porque se elas aparecerem lá em outro dia 20 de abril, né, a Amanda vai ficar triste e as crianças também, porque não vai ter festa. Então elas precisam saber que é no mês de março. Como é que vai saber que é no mês de março? Os convites geralmente não tem um espaço grande para a gente escrever com letrinhas o mês de março. Então a gente usa o número correspondente ao mês. Cada mês tem o seu número. Ó, janeiro é o mês 1, fevereiro é o mês 2 e março é o mês 3. Então a gente vai usar esse númerozinho para colocar no convite da Amanda, né? E o ano vai ser o ano de 2021, que é nesse ano que ela vai comemorar e vai fazer uma festa para os amiguinhos dela. Olha, aqui está o convite da Amanda. Ó, vamos comemorar comigo os meus 7 anos. E aí, nesse formatinho que está embaixo, a gente coloca a data completa do aniversário da Amanda. A gente começa, o primeiro é o dia, que é o dia 20. O segundo é o mês, que é o dia 20 do mês 3. E por último, é o ano, é de 2021. Às 13 horas no salão de festa, porque também precisa saber as horas, né? Porque senão como é que você vai saber se você vai chegar cedo, se você vai chegar tarde? Então no convite também vem as horas. Então tá lá, a joia, já ajudamos a Amanda a escrever o convitinho dela, né? Muito bom. Agora, o que a Pro vai propor para vocês? Uma sugestão de atividades. Que tal você pensar numa data que seja importante para você? E aí você vai no calendário, pode ser seu aniversário, pode ser aniversário de um amigo ou de alguém da família. Pensa uma data importante, pergunta para o papai, para a mamãe, para alguém da sua família que dia é. E aí vocês vão procurar no calendário essa data e vão descobrir qual dia da semana essa data vai acontecer. E também vocês vão contar quanto tempo falta para esse dia chegar. E aí, ó, é só começar a marcar no calendário. Tá bom? Então vamos lá. Assim a gente termina a nossa aula de hoje. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos a utilizar o calendário como uma forma de organizar o tempo, não é? Como é que funcionam as medidas do tempo, que é o dia, o mês, o ano. Nós vimos isso também, né? E também nós aprendemos a utilizar o calendário como uma forma de organizar os acontecimentos, como, por exemplo, os aniversários, como, por exemplo, quando eu tenho um médico. A gente aprendeu isso também na nossa aula de hoje. Olha como foi legal. Eu adorei estar aqui com vocês. E assim, a Pro termina. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa e vim dar uma aula para o 4º ano de língua portuguesa com o tema pontuação. Vamos lá? Então, vamos lá. Quais são os sinais de pontuação mais importantes em um texto? O primeiro que aparece aí, ponto final. Para que ele serve? Usado para marcar o final das frases. Um outro ponto muito importante, os 2 pontos. Ele anuncia uma fala e também é usado antes de enumerações ou explicações. Também temos o travessão, que indica que é fala de personagem. Temos também exclamação, que pode indicar atenção, medo, alegria, irritação, grito, todos os sentimentos. Temos também interrogação, que vem sempre depois de uma pergunta. E também temos a vírgula, que pode ser usada para indicar uma pausa na frase. Além desses pontos, também existem muitos outros. Mas hoje nós vamos aprender melhor estes que estão aí. Combinado? Vamos lá então? Nós vamos fazer uma leitura, que é o conto da Chapeuzinho Vermelho. E eu quero que vocês prestem muita atenção na história e também na pontuação que aparece nessa história,
porque após a história nós faremos uma atividade, combinado? Vamos lá, Chapeuzinho Vermelho. Houve uma vez uma graciosa menina. Quem a via ficava logo gostando dela, assim como ela gostava de todos. Particularmente, amava a avózinha e não sabia o que dar e o que fazer pela netinha. Certa vez, presenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho. E porque ele ficava muito bem, a menina não mais quis usar outro e acabou ficando com o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe chamou-a e disse-lhe: "Vem cá, Chapeuzinho Vermelho, aqui tens um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leva tudo para a vovó. Ela está doente e fraca e com isso se restabelecerá. Põe-te a caminho antes que o sol esquente muito e quando fores, comporta-te direito. Não saias do caminho, senão cais e quebras a garrafa e a vovó ficará sem nada. Quando entrares em seu quarto, não esqueças de dizer: 'Bom dia, vovó', ao invés de mexericar pelos cantos." "Farei tudo direitinho", disse Chapeuzinho Vermelho à mãe, e despediu-se. A avó morava à beira da floresta, a uma meia hora mais ou menos de caminho da aldeia. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou à floresta, encontrou o lobo. Não sabendo, porém, que animal perverso era ele, não sentiu medo. "Bom dia, Chapeuzinho Vermelho", disse o lobo todo dengoso. "Muito obrigada, lobo." "Aonde vais, assim tão cedo, Chapeuzinho Vermelho?" "Vou à casa da vovó." "E o que levas aí nesse cestinho?" "Levo bolo e vinho. Assamos o bolo ontem. Assim, a vovó, que está doentada e muito fraca, ficará contente, tendo com que se fortificar." "Onde mora tua vovó, Chapeuzinho Vermelho?" "Mora a um bom quarto de hora daqui, na floresta, debaixo de 3 grandes carvalhos. A casa está cercada de nogueiras." "Acho que sabes", disse Chapeuzinho Vermelho. Enquanto isso, o lobo ia pensando: "Esta meninazinha delicada é um quitute delicioso, certamente mais apetitosa que a avó. Devo agir com esperteza para pegar as duas." Andou um trecho de caminho ao lado de Chapeuzinho Vermelho e foi insinuando: "Olha, Chapeuzinho Vermelho, que lindas flores! Por que não olhas ao redor de ti? Creio que nem sequer ouves o canto mavioso dos pássaros. Andas tão ensimesmada como se fosses para a escola, ao passo que é tão divertido tudo aqui na floresta." Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos e, quando viu os raios do sol dançando por entre as árvores e à sua volta grande quantidade de lindas flores, pensou: "Se levar para a vovó um buquê viçoso, ela certamente ficará contente. É tão cedo ainda que chegarei bem a tempo." Saiu da estrada e penetrou na floresta em busca de flores. Tendo apanhado uma, achava que mais adiante encontraria outra mais bela. E assim ia avançando e aprofundando-se cada vez mais pela floresta dentro. Enquanto isso, o lobo foi correndo à casa da vovó e bateu na porta. "Quem está batendo?" perguntou a avó. "Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Trago vinho e bolo. Abra-me." "Levanta a taramela", disse-lhe a avó. "Estou muito fraca e não posso levantar-me da cama." O lobo levantou a taramela. A porta escancarou-se e, sem dizer palavra, precipitou-se para a cama da vozinha e engoliu-a. Depois vestiu a roupa e a touca dela, deitou-se na cama e fechou o cortinado.
Entretanto, Chapeuzinho Vermelho ficara correndo de um lado para o outro a colher flores. Tendo colhido tantas que quase não podia carregar, lembrou-se da avó. Foi correndo para a casa dela. Lá chegando, admirou-se de estar a porta escancarada. Entrou e na sala teve uma impressão tão esquisita que pensou: "Oh, meu Deus, que medo tenho hoje! Das outras vezes sentia-me tão bem aqui com a vovó." Então disse alto: "Bom dia, vovó!" Mas ninguém respondeu. Acercou-se da cama e abriu o cortinado. A vovó estava deitada, com a touca caída no rosto e tinha um aspecto muito esquisito. "Oh, vovó, que orelhas tão grandes tens? São para melhor te ouvir." "Oh, vovó, que olhos tão grandes tens? São para melhor te ver." "Oh, vovó, que mãos enormes tens? São para melhor te agarrar." "Mas, vovó, que boca medonha tens? É para melhor te devorar." Dizendo isso, o lobo pulou da cama e engoliu a pobre Chapeuzinho Vermelho. Tendo assim satisfeito o apetite, voltou para a cama, ferrou no sono e começou a roncar sonoramente. Justamente neste momento, ia passando em frente à casa o caçador, e ouvindo aquele ronco, pensou: "Como ronca a velha senhora? É melhor dar uma olhadela e ver se ela está se sentindo mal." Entrou no quarto e aproximou-se da cama. Ao ver o lobo, disse: "Este aqui, velho impenitente, há muito tempo venho te procurando." Quis dar-lhe um tiro, mas lembrou-se de que o lobo poderia ter comido a avó e que talvez ainda fosse possível salvá-la. Então pegou uma tesoura e pôs-se a cortar-lhe a barriga, cuidadosamente enquanto ele dormia. Após o segundo corte, viu brilhar o Chapeuzinho Vermelho e, após mais outros cortes, a menina pulou para fora gritando: "Ai, que medo eu tive! Como estava escuro na barriga do lobo!" Em seguida, saiu também a vovó, ainda com vida, embora respirando com dificuldade. E Chapeuzinho Vermelho correu a buscar grandes pedras. Com elas encheram a barriga do lobo. Quando este acordou e tentou fugir, as pedras pesavam tanto que deu um trambolhão e morreu. Os três alegraram-se imensamente com isso. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A vovó comeu o bolo e bebeu o vinho trazidos por Chapeuzinho Vermelho e logo sentiu-se completamente reanimada. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho dizia de si para si: "Nunca mais sairás da estrada para correr pela floresta quando a mamãe te proibir." Quem escreveu essa história, esse conto, foram os irmãos Grimm. Olha lá, registre as respostas em seu caderno. O que você achou dessa história? Quais são os personagens que aparecem nessa história? Agora que nós já escutamos a leitura, vamos pegar um trecho da história para fazermos uma atividade. Vamos pontuar juntos? Copie em seu caderno, que está aqui na lousa, e nós vamos fazer a correção desse trecho usando a pontuação necessária. Depois vocês deverão mostrar para a Pro. Olha lá. "Oh, vovó, que orelhas tão grandes tens? São para melhor te ouvir." Esse trecho, ele não está nem estruturado, nem pontuado da maneira correta. Então, agora nós vamos estruturar e pontuar. Vocês já perceberam na hora que a professora fez a leitura da história que isso são falas de personagem. Quem que fala, "Ó, vovó, que orelhas tão grandes tens?" É a personagem Chapeuzinho Vermelho. E o lobo responde, "São para melhor te ouvir."
Então, quando alguém vai falar alguma coisa, o primeiro ponto que aparece é o travessão. Vamos lá então, travessão. Ó, vovó. Que orelhas tão grandes tens? Vamos escrever. No final dessa frase, nós temos que colocar um ponto. Poderia ser um ponto final? Poderia. Mas olha a forma que a Chapeuzinho está falando. Ó, vovó, que orelhas tão grandes tens? Ela está expressando um sentimento. Então, quando tem sentimento, nós usamos o ponto de exclamação. Em seguida, quem vai responder? Lobo. São para melhor te ouvir. Então, nós colocaremos novamente o travessão. Vamos escrever a resposta do lobo. São para melhor te ouvir. Poderíamos colocar um ponto final também ou um ponto de exclamação. São para melhor te ouvir. O lobo também está tendo um sentimento. Ele está interpretando a vovozinha neste momento. Então, nós vamos colocar um ponto de exclamação. Sempre que formos pontuar uma frase, um texto, nós temos que entender o contexto desta frase, deste texto, para poder pontuar ele da maneira correta, tá? Então, não é simplesmente colocar um ponto porque eu acho que tem um ponto ali. Nós temos que refletir sobre esta frase. Como aqui. Ó, vovó, que orelhas tão grandes tens? A Chapeuzinho está sentindo. É um sentimento de preocupação. O que será que aconteceu com a vovó que ela está com essas orelhas tão grandes? É um sentimento. Por isso, nós usaremos esse pontinho aqui. Se a Chapeuzinho falasse assim: nossa, vovó, por que essas orelhas tão grandes? Nós usaríamos um ponto de interrogação, porque a Chapeuzinho estaria fazendo uma pergunta para a vovó. Mas nesse caso aqui, ela não está perguntando, ela está afirmando. Que orelhas tão grandes tu tens? Então, é uma afirmação e não uma pergunta. Combinado? Muita atenção na hora de pontuar. Então, para concluir a nossa aula, vamos fazer a leitura dessas informações. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido, como no trânsito. Os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama atenção. Se mesmo com toda a sinalização, o trânsito nas cidades já é complicado, imagine sem. Assim como no tráfego de veículos, no texto, os sinais dão ritmo, fluidez e evitam confusão. Como na fala, temos o contato direto com nossos interlocutores. Contamos também com os nossos gestos para tentar deixar claro aquilo que queremos dizer. Na escrita, porém, são os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência interna dos textos, bem como os efeitos de sentidos dos enunciados. Então, nós aprendemos hoje
que um texto ele não pode ser escrito sem a pontuação. Todo texto, toda frase tem uma pontuação, por isso é sempre importante que a gente leia com atenção, que a gente reflita sobre o que nós estamos lendo, sobre o que nós estamos escrevendo, para a gente aprender a pontuar corretamente. Fizemos também a leitura do conto da Chapeuzinho e nos divertimos juntos. Muito obrigada, crianças, por assistirem e até a próxima! Olá, crianças! Bom dia! Eu sou a professora Sandra e a aula de hoje é de língua portuguesa para os alunos dos 5º anos. Nós vamos dar continuidade à aula de verbete de curiosidades, mas hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre notícias. Vamos lá? E o que vamos aprender na aula de hoje? Hoje nós vamos, como eu disse, continuar falando sobre os verbetes de curiosidades. Só que hoje nós vamos aprofundar um pouquinho no conceito de notícias. Vamos resgatar um pouquinho a aprendizagem lá dos anos anteriores e depois nós vamos elaborar juntos um Você Sabia Que através de uma notícia. Vamos lá? Verbete de curiosidade do tipo Você Sabia Que. A partir de leitura de notícias, também podemos produzir verbetes de curiosidades. Mas o que são notícias mesmo? Vamos relembrar? O que é uma notícia? Para que ela serve? Onde pode ser encontradas? Que partes compõem uma notícia? Vamos lá, tenho uma explicação para vocês. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. Por que não literário? Porque ele não fala sobre fadas, ele não fala sobre personagens, né? Então ele não é um tipo de um conto, de uma crônica. Tá? Então ele está presente em nosso dia a dia, os textos jornalísticos, sendo encontrados principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Então, onde nós encontramos as notícias? Nos jornais, nas revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Partes que compõem uma notícia. A notícia, ela é formada pela manchete, que são os títulos, os leads, a notícia e a foto legenda. Vamos conhecer um pouquinho mais? Alguns jornais, eles trazem o antitítulo, que é aquela linha pequenininha que fica acima do título. Por exemplo, lá, Liga dos Campeões, oitavas de finais. Aí a manchete, que seria o título, né, quando vem grande, em negrito, se destaca como Juventus afasta Real do prolongamento. Então aqui, a partir do título, a gente já começa a entender que a gente vai falar sobre futebol. E quais são os indícios que a gente consegue perceber que se trata do futebol além do próprio título? Nós temos a foto legenda, né? Então, a partir dessa legenda, dessa foto que tem a legenda embaixo, a gente também já consegue identificar sobre o que essa notícia vai falar. Também algumas notícias trazem um subtítulo que antecedem o lead. O lead, ele está presente no primeiro parágrafo de destaque do corpo da notícia. Tá? Ele antecede o corpo da notícia em si. Por exemplo, no próprio lead, ele tem um pequeno resumo do que vai se encontrar na notícia por completo. Geralmente, a gente lê o primeiro parágrafo para ver se a gente vai se interessar pelo que vai tratar na reportagem. Então, eu li ali sobre, né, o que aconteceu no jogo, então eu quero ver realmente como que terminou. Aí você vai e faz a leitura por completo, tá bom? Então, essas são as partes que compõem uma notícia. Então, agora vamos lá, vamos praticar.
Vamos ler o trecho de uma notícia e descobrir algumas informações curiosas que podem chamar a atenção do leitor. Então vamos imaginar agora que nós vamos fazer um mural para a escola e a partir de uma notícia nós vamos criar verbetes de curiosidades do tipo "você sabia que?". Para isso nós vamos pegar um texto fonte, que será uma notícia, e nós vamos levantar ali, destacar os trechos mais curiosos para poder formar, elaborar e criar esses "você sabia que?", que ficarão expostos no mural da escola, tá bom? Então eu vou ler para vocês a notícia. Consumo excessivo de plásticos e impacto ambiental. Então, a partir do título dessa notícia, a gente já consegue perceber que nós vamos falar sobre meio ambiente, né? Então, vamos lá. Talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. Olha lá, então, uma parte interessante aí que provavelmente todo mundo já tem essa consciência, né? Que plásticos, eles são muito nocivos ao nosso meio ambiente. Com isso, contaminam também as pessoas que ingerem em média 5 gramas de plásticos por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Olha aí um trecho interessante para a gente destacar. Ingerem, né, em média 5 gramas de plásticos, o equivalente a um cartão de crédito por semana. Vocês já pensaram nisso? Imaginem que a gente come o equivalente a um cartão de crédito toda semana, se a gente for pensar na questão do plástico que está sendo descartado no meio ambiente. O impacto de toda essa decomposição é a morte de plânctons, que são os animais marinhos diversos, né? E também de aves, e desequilibrando o ecossistema do planeta. O que quer dizer com esse desequilíbrio no ecossistema? Porque se a gente começa, né, a ver a morte desenfreada de plantas e animais, causa o quê? Uma ruptura muito grande na cadeia alimentar. Então nós vamos ter cada vez menos animais no nosso meio ambiente, que nós precisamos desses animais no planeta, e também de plantas, né? E principalmente quando a gente fala em questão do mar, o mar, ele tem, os oceanos, eles fazem a maior fotossíntese do planeta, né? Porque as algas, né, as plantas que se encontram lá no fundo dos oceanos, eles são os principais responsáveis pela limpeza do nosso oxigênio. Continuando. Para nossas crianças, além dessa contaminação, também pode ser potencialmente prejudicial. Por quê? Porque esse consumo desses plásticos podem causar pode prejudicar também a vida das crianças. Então vamos lá, uma reflexão importante. Vale refletir sobre o consumismo. Quanto mais a gente compra, mais a gente consome. Ao consumismo ao qual elas estão sendo educadas e estimuladas a viver, em que o excesso de plástico é comum no seu dia a dia, bem como o seu descarte desenfreado. Então, toda vez que a gente oferece um presente todo dia, toda semana para uma criança, ela vai entender que ela pode descartar rapidamente o que ela já ganhou no dia anterior, o que ela ganhou na semana anterior. Então, isso é um acúmulo de lixo muito grande. E a criança entende o quê? Que eu quero sempre mais e nunca está satisfeita com o que tem, produzindo o quê? Uma quantidade de plástico, né, de lixo muito grande. A fonte desse texto que eu acabei de ler para vocês, tá? Ele está no Criança e Consumo 2020, disponível no site criançaeconsumo.org.com.br/notícias/gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico, tá bom? Então vamos lá.
O texto, ele é curto, né? Uma notícia bem curtinha. No entanto, ele tem muitos trechos que a gente pode destacar. No entanto, nós vamos tirar um trecho mais curioso, que eu acredito, né, que na minha opinião foi o mais impactante. Então, a partir desse trecho, nós vamos transformar essa escrita no Você Sabia Que, para colocar e ficar exposto no jornal, no mural da escola, tá? Se a gente estivesse fazendo na sala de aula, todo mundo junto, cada aluno, cada grupo destacaria a sua parte mais curiosa. Então, para mim, para a professora Sandra, eu destaco o quê? O trecho que ingerimos em média 5 gramas de plástico por semana, que é o equivalente a um cartão de crédito. Para mim, esse trecho foi o que mais causou curiosidade, tá bom? Então vamos lá. Como eu já havia explicado na aula anterior, sempre começa com a frase: você sabia que? Então vamos lá. E as reticências. Então, sempre que a gente vai produzir um texto, um gênero textual, você sabia que, né? A partir de um verbete de curiosidades, a gente sempre tem que começar com você sabia que? 3 pontinhos, que é o sinal de reticência. Então, vamos lá. Como eu destaquei, né, no texto que a gente acabou de ler, que a gente ingere em média 5 gramas de plásticos por semana, que é o equivalente a um cartão de crédito, a gente vai transformar esse trecho da notícia numa pergunta que ela se vai responder. Então vamos lá. Você sabia que consumimos em média 5 gramas de plástico por semana? O que é o equivalente a um cartão de crédito? E aí? Nós temos aqui elaborado já um Você Sabia Que, falando sobre o consumo desenfreado de plásticos. Então vamos ver como ficou o nosso verbete de curiosidade do tipo Você sabia que? Você sabia que consumimos em média 5 gramas de plástico por semana, o que é equivalente a um cartão de crédito? Pois é, pessoal, precisamos pensar mais sobre isso. Então, pessoal, o que aprendemos hoje? Ao olharmos para a estrutura do texto, focamos o uso da pontuação, ponto de interrogação, reticências e ponto final. Destacamos a relação entre ela e o sentido do texto. Então, quais são os principais aspectos da elaboração e produção de um Você Sabia Que? São esses 3 sinais de pontuação: o ponto de interrogação, as reticências e o ponto final. Ou seja, o ponto de interrogação serve não apenas para fazer uma pergunta, mas também para intrigar o leitor e trazê-lo para a leitura integral da curiosidade.
Então, quando a gente vê lá, quando a pessoa lê, agora, por exemplo, nossa, a gente consome 5 gramas de plástico por semana, eu quero saber mais sobre isso. Então, a pessoa vai buscar mais. E quem sabe, a partir disso, a gente consegue mudar um pouco a consciência das pessoas, não é mesmo? E aí ela vai buscar outras fontes, né? Outros textos para poder saber mais sobre o assunto. E a reticências, né? Ela sugere uma continuidade da leitura. Então, você sabia que? Reticências. Então, a gente aguarda, né? Faz uma pausa para continuar fazendo a leitura do que esse Você Sabia vai nos apresentar. Portanto, o texto é dividido em 3 partes. A primeira é a chamada ao leitor por meio da pergunta: você sabia que? A segunda seria a pergunta em si, porque a gente já faz, né? Você sabia que? E logo em seguida já faz a pergunta. E a terceira é a resposta, que como vimos na sequência, você sabia que? A pergunta não traz a resposta, porque ela mesma já contém a informação. Lembra que eu disse que a própria pergunta, quando a gente faz lá, consumimos o equivalente a 5 gramas de plástico por semana? Então, quando a gente faz essa pergunta, já é uma afirmação, já está se autorrespondendo. Mas se o leitor quiser ampliar, né, essa dúvida, poderá pesquisar outros textos para saber mais sobre o assunto. Ok? Então, eu deixo para vocês agora a missão, né, o estudo em casa, a lição de casa de procurar textos para fazer a leitura, né, científico, jornalístico, tá? Uma notícia, para vocês transformarem em verbetes de curiosidades do tipo você sabia que? E levar para a escola. Já pensou que legal? Vocês levam para a escola e combinam com a professora para montar um mural de você sabia que. Legal, pessoal? Por hoje é só e muito obrigada!